uma imagem muito complexa. Se calhar não apenas uma imagem, claro, mas acima de tudo o que tentamos fazer e tentamos a cada ano é encapsular qualquer coisa do que está a acontecer numa programação que queremos sempre rigorosa, original, sempre com um foco muito grande naquilo que para nós é mais importante, que é o cinema enquanto expressão artística, e o cinema em que acreditamos, um cinema livre, um cinema de indagação, e um cinema autoral, menos rendido a lógicas comerciais, etc. São estes os cinemas, que o festival também tenta defender e aos quais tenta dar espaço, sendo certo que depois há outros espaços para outros tipos de cinema. Portanto, o que temos este ano na proposta do DOC Lisboa é isso, a começar desde logo pela produção portuguesa, que encontra aqui um espaço privilegiado e onde temos muitas estreias mundiais de filmes nacionais, e depois estendendo-nos a essa quantidade incrível de países, mais de 50, trazendo realizadores e realizadoras já habituais na programação do DOC Lisboa, mas também indo sempre à procura de novos nomes e de trazer novas cinematografias para o nosso público. Uma pergunta grande, mas eu diria que eu acho que o DOC Lisboa reflete talvez um momento que o cinema atravessa, mais do que o cinema documental, porque acho que realmente já largámos um pouco esse dogma do cinema documental, e o próprio festival, bem, desde logo o género já é mais híbrido, os géneros já se tocam, já se confundem, e o próprio festival também quer ser isso mesmo. É um festival de cinema, apesar de ter DOC no seu nome, e continuar obviamente a mostrar algum documentário mais puro e duro, já tem muitas outras coisas e, portanto, temos no festival muitas, não muitas, mas várias ficções. Temos muito cinema do real, no sentido em que faz esse cruzamento muito interessante que vários cineastas exploram entre o documentário e a ficção. Mas eu outro dia até ouvi uma frase uma pequena entrevista com o Eduardo Coutinho em que ele dizia que, de facto, o cinema documental, o problema do cinema documental é quando começamos a dizer que o cinema documental tem um compromisso com o real e com a verdade, porque isso é o jornalismo, isso é a reportagem e isso é que afastava as pessoas do cinema documental. Não sei se é bem assim, mas achei interessante essa frase, nunca a tinha ouvido antes da boca do Eduardo, já teria ouvido coisas semelhantes, mas acho que o momento do cinema também do real é esse, é um momento em que as linguagens se cruzam e em que a criatividade é essencial para que se possa documentar qualquer coisa ou registar qualquer coisa sem seguir uma norma jornalística e de reportagem, que mais uma vez tem outro lugar, que é a televisão, que são os meios de comunicação, mas que não é o festival. Eu acho que houve uma vontade muito grande, agora falando também da outra componente do festival, falei da artística há pouco, que é o festival tem um posicionamento, tem uma visão do mundo, e posiciona-se também social e politicamente. Sempre foi assim na história do DOC Lisboa, queremos que continue a ser assim, quer a nível nacional, com tudo o que está a acontecer no nosso país, quer, obviamente, depois a nível internacional, com todos os grandes conflitos. Temos agora uma situação, aparentemente, com alguma micro-esperança nova em Gaza, vamos ver o que é que dá, mas depois desta carnificina a que assistimos durante tanto tempo. Não, o festival não é isso, mas posiciona-se perante isso. E ao posicionar-se também tem de fazer escolhas artísticas e estéticas. E o que é que eu quero dizer com isto? Houve uma vontade, não sei se foi uma vontade, mas houve uma noção de que estávamos, se calhar um pouco inconscientemente, a escolher e a programar filmes que, falando dessas questões, não eram filmes extremamente gráficos. Eram filmes em que o que está fora de campo é tão importante quanto o que está dentro de campo, e também com uma convicção qualquer que começou a atravessar o comitê de seleção, parece-me a mim, claro que depois eles até podem discordar de mim, não há qualquer problema com isso, mas de que filmes cheios de vida e não cheios de morte, filmes cheios de esperança e não de ódio, filmes cheios de empatia e não de desumanização, conseguiriam chegar às pessoas e ao público e pô-las a pensar e a ativar esse pensamento crítico e deixar essa centelha lá, mais do que estar continuamente a mostrar aquilo que já nos chega todos os dias através de todos os ecrãs que povoam a nossa vida, que são imagens de guerra, destruição, de morte, etc. E então acho que essa linha eu consigo vê-la bastante clara, na verdade.
atravessa muitos aspectos do mundo, não apenas, obviamente, o conflito no Médio Oriente, muitas outras coisas, desde a guerra na Ucrânia, enfim, a crises humanitárias, etc. E depois, ao lado disso, claro, o festival não é apenas esse aspecto mais duro da realidade. O festival também é um festival cheio de filmes que carregam esperança, cheio de filmes que carregam beleza, contemplação, momentos de pausa. Há muito isso, acho que se sente muito também na programação do DOC Lisboa e, portanto, também no cinema que se fez este ano, porque acabamos por trazer uma boa amostra do cinema que se fez este ano pelo mundo fora. Acho que também há uma vontade de parar para repensar o nosso lugar no mundo e o que é que estamos aqui a fazer. Acho que depois podemos entrar em alguns filmes em particular, mas acho que estas são assim as linhas mais gerais. Bem, a minha chegada ao cinema documental e aos festivais de cinema é relativamente recente, como tu sabes. Claro que, enquanto jornalista, acompanhei durante muitos anos a cinematografia portuguesa e internacional, escrevendo para diferentes publicações, etc. Mas como programador e agora também diretor do festival, acabo de aterrar aqui. O que é que eu sinto? Bem, sinto porque acompanhei que o festival, que o cinema português conseguiu, de facto, um reconhecimento internacional tremendo. Continuamos com um problema grave, que é o problema interno, o problema de algum afastamento entre público e obras cinematográficas nacionais que, ao contrário, eu creio que muita gente diz ou pensa, não tem tanto que ver com... Bem, tem uma parte que ver, claro, com essa ideia de que o cinema português é difícil, etc., mas tem muito que ver com a distribuição, obviamente. A distribuição é um garrote tremendo para a produção nacional. Nós sabemos o que está a acontecer, sabemos a crise pela qual passam até as poucas salas mais independentes que ainda existem, a concentração que existe neste momento na distribuição em Portugal e, portanto, acho que isso acaba mesmo por condicionar a carreira interna dos filmes portugueses. Dito isto, o que vemos e o que eu vejo é que a produção portuguesa está com força. Esperamos que possa continuar assim, porque seria sinal que as políticas do cinema não pioram. Não sei se vão melhorar, mas era importante que se mantivessem pelo menos, porque passámos por uma crise muito grande há pouco mais de uma década em que de facto tudo parou, tudo estagnou e era muito importante não voltar a esse lugar. E depois parece-me que de facto a qualidade e o talento e a criatividade dos realizadores e realizadoras deste país é inequívoco. Temos vários exemplos disso na nossa programação. Em relação à competição, não seria muito elegante destacar um ao outro, mas desde logo podemos olhar para fora e começar a ver filmes como os de Pedro Pinho, Leonor Noivo, Pedro Florencio, Solveig Nordlund, etc., que estão fora de competição e que chegam cheios de força a esta edição do Lisboa. Gostava que a Cintia Gil estivesse aqui para poder responder essa pergunta. É a programadora, é a nossa programadora associada e é o coração, por assim dizer, desta edição dos Riscos e de outras que já passaram, claro. Tentando responder um bocadinho por ela e por aquilo que fui vendo e que fui falando com a Cinti e com o restante comitê de seleção. De facto, partimos desse cinema primitivo quase do Gabriel Verra, porque surgiu esta oportunidade de mostrar estas curtas-metragens deste antigo diretor de fotografia, se é que se chamava assim na época, dos irmãos Lumière, que depois andou pelo mundo, etc. E as suas curtas também mostram um pouco esse percurso. Mas, acima de tudo, é de facto um lugar privilegiadíssimo na programação do Lisboa para pensar a imagem, para pensar o cinema e para poder, na relação com o presente. Há vários programas especiais, desde logo os dois artistas convidados, há uma dupla, depois portanto, são quase três, mas temos por um lado a Ala El Kossi, uma realizadora egípcia bastante desconhecida entre nós e que trazemos, porventura, a maior parte dos filmes pela primeira vez, se não todos, a Portugal. Uma proposta muito interessante da Cíntia para esta edição do festival, com uma cineasta com uma energia muito particular, que cruza diferentes artes, as artes de palco, a música, o teatro, como eu dizia, a literatura, etc., nos seus trabalhos. Por outro lado, temos o Tron Minh Quay, um realizador vietnamita que depois trabalha com o Nicolas Gros em alguns dos seus filmes. Também aqui uma dupla que vamos apresentar ao público português e cumprindo
como há pouco também referia, cumprindo esse papel de trazer novas propostas, de vir com algo novo e não apenas estar a mimetizar aquilo que se faz noutros festivais. Depois, há um programa especial dentro dos riscos, que é o Shadowboxing, uma colaboração entre a Cynthia Gil e o Jean-Pierre Remy, programador francês, e muito amigo do festival, que estará aqui connosco, e que parte de um filme de um realizador palestiniano recentemente desaparecido, o Ahmad Natz, filme chamado Two Meters of This Land, para depois ter uma conversa e olhar também para a programação enquanto gesto criativo e artístico. Pronto, depois há uma série de outros realizadores, mas é uma grande secção do festival, uma das maiores, e uma das mais interessantes para novas descobertas. Sim, nós tentamos sempre trazer coisas do passado e pô-las nessa dialética com o contemporâneo. E, de facto, fomos muito convencidos, falta uma palavra melhor agora, mas de facto fascinou-nos a obra de William Greaves. Alguns de nós já conheciam algumas coisas. Este trabalho é um trabalho feito em conjunto com a Cinemateca Portuguesa e, de facto, foi uma descoberta incrível começar a ver mais filmes de William Greaves e a perceber que, apesar de ser um realizador afro-americano, obviamente ligado aos movimentos de direitos civis, a todas as causas sociais e políticas dos negros nos Estados Unidos, acaba depois por ter uma outra vertente impressionante de um cinema muito mais experimental, de um cinema de grande risco, um cinema avant-garde mesmo. Portanto, era um homem absolutamente moderno para o seu tempo, ao mesmo tempo também era um barroco, no sentido em que tinha tanto conhecimento acumulado, tantos talentos. Ele escrevia canções, foi ator e vamos mostrar vários filmes em que ele está como ator. Portanto, foi encontrar estas duas faces de um homem bastante ainda desconhecido até no seu país, onde para o ano vão começar então uma série de iniciativas para celebrar o Greaves, e nós, sem sabermos que isso ia acontecer dentro e fora dos Estados Unidos, acabámos por nos antecipar. Portanto, isso é bastante especial. Por outro lado, Robert Wilson, enfim, um artista muito querido do público português, também recentemente desaparecido, como aliás há outro, não é? O David Lynch, que também acabamos por trazer um filme de Lynch, este filme-concerto dos Duran Duran, mais um filme sobre Lynch, Welcome to Lynchland. Portanto, há três homenagens, se lhe posso chamar assim, nesta programação mais ligada aos artistas. Os dois recentemente desaparecidos, Wilson e o Lynch. Depois uma terceira homenagem ao Luciano Berio, um centenário deste importante compositor italiano, e o festival também tem um público afeto à música clássica, e conseguimos criar um programa que me parece muito bonito sobre a obra e a vida do Berio. Acima de tudo, olhamos para o Nebula como um espaço, uma espécie de incubadora de projetos, e queremos sempre que os nossos laboratórios, e são alguns, acima de tudo o Arqué, o mais importante, e depois o ROC, que fazemos em parceria com o Marrenas de Espanha, mas portanto são dois laboratórios em que trazemos projetos ibero-americanos para um período mais ou menos longo, consoante um ou outro laboratório, mas onde estes projetos, de facto, de países e de geografias menos favorecidas, conseguem chegar à Europa, portanto falando dos que vêm da América Latina, conseguem estar aqui com vários tutores experimentados e conseguem dar vários passos para fazer avançar os seus projetos. E depois, bem mais adiante, mas felizmente eles acabam por concretizar se chegarem ao filme que queriam fazer. Eu acho que tem tido um papel importante. Nós começamos a ver os filmes que passaram pelo Arquia Circular, estrearam, aliás, dois em Berlim este ano, que estão agora na programação do Doc Lisboa, e deixam-nos muito felizes. Começaram no Arquia há muitos anos, ou há alguns anos pelo menos, que são o Bajo das Bandeiras del Sol, e o filme da Tatiana Solovsky, também, do Peru. Portanto, o outro é do Juanjo Pereira e este da Tatiana. Dois filmes que agora temos na programação do Doc Lisboa e que começaram aqui no laboratório. Portanto, isso deixa-nos muito orgulhosos, e também percebemos a importância que estes espaços para profissionais podem ter. Depois, claro, há todo o resto, os produtores, os encontros, as mesas redondas, toda essa parte mais para profissionais, mas muita dela também aberta ao público, porque quisemos fazer isso. O público também vai poder assistir às conversas, e são várias este ano aqui no Fórum de Debates da Culturgest.
O festival não é um festival de indústria, nunca vai querer ser um festival de indústria, é um festival de programação, mas tem este espaço para profissionais que eu acho que têm, de facto, conseguido algum reconhecimento nos últimos anos e que nós queremos continuar a cuidar. Está quase aí a abertura e vamos começar com um filme que nos arrebatou, de facto, um filme de Kamal Al-Jafari, também um realizador palestiniano já bastante conhecido do público português, já passou por aqui, por outros festivais, enfim, já teve os seus filmes aqui em exibição, e agora traz-nos este With Hassan in Gaza, um road movie do começo, com imagens do começo do século, portanto não com imagens, as pessoas veem a palavra Gaza e pensam logo naquilo que devem pensar, não é? Que é nesta destruição terrível que aconteceu ao longo dos últimos anos. Mas de facto o filme não é isso. O filme é um filme sobre um lugar certamente de vida difícil, sitiado, ocupado, mas um lugar cheio de vida e não cheio de morte, como eu dizia no começo da conversa. E então basicamente é a história de Kamal Jafari a visitar Gaza então no começo deste século XXI à procura de um homem com quem tinha estado preso. Só que depois o filme transforma-se noutra coisa e acaba por ser uma viagem entre ele e aquele motorista que o leva pelos territórios da Palestina. E é um road movie que consegue ser divertido por vezes, opressor também, mas acima de tudo que nos dá uma grande pancada porque nos mostra um lugar que já não existe daquela maneira. Portanto, pensámos muito sobre o filme de abertura, como pensamos todos os anos, acabámos por nos decidir a abrir o festival com o With Hassan em Gaza e acredito que vai ser um momento também especial no São Jorge, no dia 16 à noite, podermos ter uma sala cheia a ver um filme de um realizador palestiniano passado na Palestina e cheio de vida. Depois, encerramento. Um filme completamente diferente, uma proposta muito peculiar e inesperada do Eugene Green, um realizador também com uma ligação forte a Portugal, tem trabalhado várias vezes no nosso país e desta vez chega-nos com a Árvore do Conhecimento, uma parábola, uma fábula, melhor dizendo, uma fábula em que Lisboa está inundada de turistas, portanto até aí tudo bastante real, mas em que depois há alguém que tem o poder de transformar os turistas em animais. E pronto, agora não vou revelar mais do que isso, mas acima de tudo é uma crítica muito interessante ao modo como esta cidade em particular se tem rendido ao turismo, ao mesmo tempo que depois apresenta um elenco de atrizes e atores portugueses extraordinário, portanto também aí acho que é um momento bonito de celebração do cinema português a fechar o festival. Sim, eu acho que os festivais, todos os festivais e as salas de cinema em geral estão a passar por um momento difícil, um momento de transformação, de descoberta, enfim, de questionamento. Há uma defesa necessária se queremos ainda pensar no cinema enquanto uma experiência coletiva, essa defesa necessária da sala de cinema. Os festivais têm uma palavra a dizer, obviamente, nesse sentido, mas não podem fazer nada sozinhos, tal como as salas independentes pouco podem fazer sozinhas. Se não houver políticas concretas para que isso seja possível, para que haja mais cinemas de bairro, mais cinemas independentes, para que os cineclubes sejam apoiados, etc, etc. De facto, o hábito de estarmos juntos numa sala escura a assistir a um conjunto de imagens em movimento pode vir cada vez a ser mais raro. Nós vemos os números todos os anos, não é? Do cinema, mesmo do cinema mais comercial, e eles são preocupantes. Portanto, não sabemos muito bem o que aí vem nesse sentido. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho e indagar também como trazer o público às salas, a tentar, enfim, novos métodos, a tentar um bocadinho de tudo, aquilo que faça sentido para que seja possível fazer crescer o público do DOC Lisboa, que nos últimos 2 anos anda à volta das 20 mil pessoas, e nós gostávamos, de facto, que este ano pudéssemos ir um bocadinho além disso. Para que isso aconteça, parece-nos a nós, e estamos a fazê-lo já este ano, é preciso trabalhar ainda mais com as escolas e universidades. O festival tem feito sempre isso, tem um projeto educativo forte, o ABC Doc, também obviamente sempre ligado à sua casa-mãe, à Apordoc,
Associação pelo Documentário, mas este ano deu outros passos acima de tudo com as universidades. Há alguns anos que não trabalhávamos com a Universidade Lusófona, temos a Universidade Lusófona como parceira, já tínhamos a Universidade Católica e continuamos a ter a Escola das Artes do Porto como parceira. Estamos a trabalhar com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa pela primeira vez. Vamos ter uma sessão nos Recreios da Amadora com a Escola Superior de Teatro e Cinema. Enfim, a ETIC continua a ser uma grande parceira do festival também na cobertura que fazemos. A António Arroio, a mesma coisa, uma escola também aqui das artes e do ensino secundário de Lisboa. Temos realmente feito um esforço grande para chegar a mais escolas. Estamos a trabalhar com a Escola de Cascais, a nova escola Cascais Film School, Cascais School of Arts and Design, acho que é assim que está, mas sim, e que depois tem um departamento de cinema, também interessante, uma escola que abriu há pouco tempo. Conseguimos chegar com divulgação este ano à Escola das Artes também, uma escola importante, um núcleo de artes e de ensino de artes importante das Caldas da Rainha. Portanto, estamos mesmo a fazer um esforço para trabalhar mais com o público, com os jovens adultos, acima de tudo, e acho que esse pode ser um dos caminhos. O outro, que também já teve alguns sinais nestes eventos de warm-up para o DOC Lisboa e que vai ter outros durante os dias do festival, é convocar outras expressões artísticas para dentro do festival. Tivemos há poucos dias uma sessão no Teatro Barraca, onde vamos voltar este ano com as festas, em que cruzámos poesia, música e o cinema. E durante o festival haverá um ou outro momento em que outras expressões artísticas surgirão, desde logo o teatro, com a Sara Carinhas a ter uma intervenção num filme em que ela própria é protagonista, Estava Escuro na Barriga do Lobo, peço desculpa, da Joana Botelho, e é um filme que segue o processo criativo da Sara Carinhas e que ela vai de alguma forma intervencionar durante a sua projeção aqui na Culturgest. Queremos fazer mais isso no futuro, achamos de facto que essa é uma das formas de trazer para o cinema pessoas que porventura estão mais ligadas a outras expressões artísticas. Vamos voltar a ter aqui uma presença forte da livraria Linha de Sombra, com uma verdadeira livraria, e não apenas com 2 ou 3 livros de cinema, durante todos os dias do festival, aqui na Culturgest, e também com uma pequena extensão ao Cinema São Jorge. E, portanto, estamos a tentar fazer um bocadinho de tudo. Vamos ocupar, no bom sentido, as ruas da cidade. Conseguimos um acordo com a Galeria de Arte Urbana para fazer tags com um spray biodegradável pelas calçadas de Lisboa, um pouco à imagem do que outros festivais chegaram a fazer no começo do século, precisamente, e eu lembrava-me disso, de ser muito jovem e de andar aqui pelas ruas e ver essas marcas dos festivais. E agora vamos ter a nossa frase, o mundo inteiro cabe em Lisboa, em outubro o mundo inteiro cabe em Lisboa, aí replicada pela cidade. Portanto, estamos a tentar, de facto, furar esta cacofonia do contemporâneo e conseguir chegar às pessoas por todas as maneiras possíveis. É um grande orgulho e uma grande responsabilidade, desde logo acho que são assim as duas coisas que importa dizer à cabeça. Aconteceu tudo depressa, cheguei à equipa do DOC Lisboa há 2 anos, em 2023, ainda no último ano do Miguel Ribeiro, e acompanhei essa edição, mas trabalhei realmente só nesse tempo, e depois em março do ano passado, 2024, fui convidado para me juntar à equipa a tempo inteiro, e este ano para dirigir o festival. Então, desde a primeira hora que fiz um esforço grande para conhecer a história do festival e o legado do festival, que é impressionante, de facto. Isso para mim era fundamental, como aliás em qualquer projeto em que decido entrar, tento sempre fazer esse exercício, mas neste em particular era tal a bagagem que vinha atrás que achei que era fundamental e não podia trabalhar sem isso. Agora, de facto é um desafio extraordinário. Os tempos não são fáceis, mas a equipa é uma equipa muito boa, e eu sei que parece um lugar comum dizer isso, mas de facto temos profissionais muito talentosos, quer obviamente no Comitê de Programação e Seleção, quer nas equipas de produção, em todas as áreas de desenvolvimento, de captação de apoios, etc. do festival. Há muita juventude, mas há muito talento. E, portanto, agora é garantir que essa juventude não se vai embora e conseguimos dar condições a essas pessoas para ficarem e conseguimos continuar a levar para a frente um festival que tem, eu acho, um papel muito importante no panorama cultural português e na cinematografia europeia, porque de facto é um festival onde muitos cineastas querem estrear os seus filmes mundialmente e não é por acaso. Portanto, muito, muito orgulhoso, com um grande sentido de responsabilidade e a querer deixar também um festival melhor quando este período, porque são sempre períodos, não é? Nada aqui é definitivo nem para sempre, quando este período terminar, daqui por alguns anos, que o festival seja pelo menos tão bom quanto é hoje, se possível melhor. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.